Olá, pessoas! Estou diferente hoje porque estou de cabelo. Esse cabelo eu ganhei de uma outra transplantada lá na Casa Malice. E eu quase não uso porque quase não saio de casa e porque não dá pra sair de casa de peruca na pandemia, porque todas as vezes que voltar tem que higienizar e não tem, né? Não tem peruca que aguente, coitadinha. Então eu resolvi usá-la para gravar hoje. E o tema é sanidade mental. Que o que não temos, pelo menos não aqui, eu, né? Cada dia que passa, a sanidade mental vai indo cada vez mais pro ralo, porque, gente, essa semana, 4.195 mortos em 24 horas. Não tem sanidade mental que aguente essa situação. O que é sanidade mental? Segundo o dicionário, sanidade é a qualidade ou virtude daquele que é são, conjunto de condições que conduzem ao bem-estar e à saúde. E são é aquele que tem boa saúde, boa constituição, que não tem defeito, forte, sadio, equilibrado, sensato. Não. Equilibrado, sensato não é minha praia. Então, sanidade mental é quando estamos mentalmente equilibrados. Vamos conversar assim, vamos pensar bem, você que está me ouvindo. Você consegue pensar em uma pessoa, só uma, não precisa pensar em várias, em uma pessoa que é totalmente equilibrada, que assim, é plena, que sabe lidar com todos os seus sentimentos, que nunca dá um surto por nada, nada, assim, ó, é uma linha perfeita de calma, assim, um horizonte, um oceano plácido. Eu ouvi dizer que uma pessoa só consegue atingir 100% nos testes psicológicos, 100% de sanidade, de tá ok, se ela for um psicopata, porque daí ela consegue manipular os resultados. Porque ninguém é totalmente equilibrado mentalmente. Então, assim, a minha saúde mental já foi pro ralo faz tempo. Eu nunca fui a pessoa assim mais... Sempre fui meio melancólica, digamos assim, e sempre fui muito irritável. Eu era inteligente, mas não era inteligente, tipo assim, nossa, José é um gênio. Não era. Mas eu tava acima da média. E agora, nem isso eu tenho, porque a demência quimioterápica veio e acabou com isso. E acabou acentuando todos os meus problemas mentais. E hoje eu tenho depressão e ansiedade diagnosticadas e tenho uma demência em investigação, porque não existe no CID demência quimioterápica. Então, sim, eu tomo remédios psiquiátricos. Eu tomo remédio para dormir e eu tomo remédio para... Eu falo que é para não matar ninguém, porque é para me controlar, porque às vezes eu tenho uns surtos assim de ira terríveis, e aí de quem tá perto de mim, né? E eu reajo exageradamente a coisas estúpidas, coisas pequenas, e depois eu fico pensando assim, meu Deus, por que eu falei aquilo, por que eu usei aquele tom de voz, por que eu reagi daquela maneira? Não sei. O que eu tava pensando? Não sei. Provavelmente não tava pensando em nada, porque eu simplesmente explodi. Explodi em quem tava em volta de mim. Normal? Não. Essa semana eu descobri, semana passada, eu descobri uma coisa nova que a demência deu pra mim. Eu estou escrevendo coisas erradas. Eu já tinha percebido que eu estava escrevendo algumas palavras com a letra errada, tipo casa com Z e essas coisas assim, que era uma coisa que eu não fazia. Mas eu estava fazendo uns gráficos com números e eu percebi que eu estou invertendo números, colocando eles na posição errada. Por exemplo, ao invés de eu escrever 485, eu escrevo 458. Eu olho os números, eu vejo os números, mas eu escrevo na ordem errada. E aí quando você vai conferir a soma, não dá o valor que tem que dar. E eu não consigo enxergar que o número tá errado, porque eu olho os dois, 485 aqui, 458 aqui, e pra mim tá igual. Então eu demorei, assim, ó, vários tempos pra fazer o que eu faria rapidão. Parabéns! Você está ficando disléxica também, Josiane.
E aí eu dei uma olhadinha na internet e, assim, a internet é aquela terra, né, que todo mundo sabe falar, mas a maior parte das pessoas não sabe do que está falando, mas continua falando. E aí eu encontrei muitos textos falando de como você deve ser se você for uma pessoa mentalmente saudável. Então tem algumas características, tem algumas coisas que tudo bem, né? Controle emocional, não tem, mas é uma característica de uma pessoa mentalmente saudável, você controlar suas emoções. Eu não sei lidar com cabelo mais, gente. Você saber lidar com suas emoções e tal, tudo bem, mas tem algumas coisas que são meio ridículas, do tipo capacidade de escolher relacionamentos seguros. Se você é mentalmente saudável, você é capaz de escolher relacionamentos seguros. E isso quer dizer o quê? Que essas pessoas, todas as pessoas que estão em um relacionamento abusivo, elas são culpadas por estar nesse relacionamento porque elas não são mentalmente saudáveis? Como assim? Geralmente, né? O normal seria a culpa ser da pessoa que abusiva, né? É óbvio que a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela não é mentalmente saudável, porque a outra pessoa está destruindo a saúde mental dela. Mas a capacidade de você escolher um relacionamento seguro não quer dizer que você é ou não é estável, porque a outra pessoa, quando ela se apresenta como o perfeito príncipe, né, gente? Vamos combinar, ou a perfeita princesa. E aí, círculo social positivo. Você tem que se cercar de pessoas positivas. Isso é um problema? Isso não é um problema. É claro que você tem que se cercar de pessoas positivas. Mas você tem que ficar atento para não ter um discurso duplo. Se você vai se cercar de pessoas positivas, isso quer dizer que você não vai ter relações com aquelas pessoas que são consideradas tóxicas, que no caso seria eu. Eu sou uma pessoa tóxica porque eu tenho transtornos mentais. Só que aí, se a pessoa fala pra mim assim, você precisa procurar ajuda, você precisa conversar com as pessoas, mas as pessoas não querem conversar com uma pessoa que tem transtorno mental porque ela é uma pessoa tóxica. Elas estão criando círculos sociais positivos e as pessoas tóxicas estão ficando de lado. Desistir nunca é uma opção. Desistir é uma opção, sim, e às vezes desistir é a melhor opção, porque tudo na vida tem limites. Você não precisa ficar se arrastando numa situação insustentável porque você não pode desistir. Você pode desistir, às vezes você deve desistir. Tem algumas coisas que você precisa abrir mão porque estão te fazendo mal. Não deixe que a sua vida se torne uma sucessão de eventos desconexos e imprevisíveis. Alô, pessoa! A sua vida é um conjunto de acontecimentos desconexos e imprevisíveis. A sua vida acontece, você não modela ela, você não cria a sua vida, você faz planos. Mas quando foi que você fez um plano e ele aconteceu exatamente do jeito que você quis e você não teve que adaptar nada ao longo do caminho? Isso não existe. Todo plano tem que ter saídas de contingência, coisas que possam ser adaptadas, porque a vida é uma sucessão de eventos desconexos e imprevisíveis. Eu, você, que somos meros mortais, não temos a capacidade de criar o mundo da forma como a gente quer. Infelizmente. A vida é uma só. Isso é um estilo de vida da geração dos millennials, que tem um nome em inglês, claro, né? Porque tudo que é dos millennials tem um nome em inglês, né? You only live once, que é o YOLO. Você só vive uma vez. Então, quando as pessoas adotam esse estilo de vida de você só vive uma vez, o negócio é você fazer tudo que você quer fazer. Você não precisa de estabilidade, você não precisa de uma casa, você não precisa de um carro, você não precisa de um emprego. O negócio é você estar livre, você trabalha de freelance, você faz o trabalho quando você precisa de dinheiro, você aluga lugares para morar com várias pessoas e aí você mora num lugar super maravilhoso porque está dividindo com outras pessoas. E aí você faz você trabalha quando você quer para fazer aquelas viagens super tops. Você não tem carro porque você anda de Uber ou de 99 ou de Cabify ou o que for.
ou você aluga um carro, se você vai ficar vários dias em algum lugar, mas nada te prende, porque você só vive uma vez e você quer ter a oportunidade de fazer tudo que você quiser. E aí, chegou a pandemia. E as pessoas que eram adeptas a esse estilo de vida não tinham casa, não tinham carro, não tinham emprego, não tinham nenhum tipo de estabilidade. Então eu vou contar uma coisa pra você, você só vive uma vez. Mas a sua vida não acaba em um dia. Amanhã, a grande probabilidade é que você vai estar vivo. E depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. De toda a sua vida, só tem uma vez que você vai morrer. A maior parte do tempo você vai estar vivo. Então você precisa ter um pouquinho da tão subestimada estabilidade. Porque você só vive uma vez, mas são vários dias, meses e anos. E no meio desse monte de bizarrice, eu descobri uma coisa assim. Eu descobri uma corrente de antipsiquiatria, que é um movimento que tem alguns médicos que afirmam que transtornos mentais não são doenças. E eu considero isso um problema muito grave, porque já é muito difícil para as pessoas que têm transtornos mentais admitirem que têm transtornos mentais, conseguirem pedir ajuda para isso, conseguirem tratamento para isso, não serem, não sofrerem nenhum tipo de estigma por causa disso, porque psiquiatra é médico de doido, quem toma remédio psiquiátrico é doido, e então já tem toda essa questão que dificulta muito que a pessoa procure um psiquiatra, procure um psicólogo, faça uma terapia. E aí vem alguns médicos e falam que transtorno, que antipsiquiatria é assim, é a terra plana da psiquiatria, gente, pelo amor de Deus. Então assim, você que está me assistindo agora, tá tudo bem se você precisar de terapia. Tá tudo bem se você precisar consultar um psiquiatra. Ele não é um médico de doido. Ele é um médico da saúde mental. E a gente precisa. Tá tudo bem se você precisar tomar remédio psiquiátrico. Não tem problema. Se você tivesse um problema cardíaco, você ia tomar remédio. Por que você não pode tomar remédio para sua saúde mental? Quem falou pra você? Vai ter um monte de gente que vai falar pra você. Inclusive, uma pessoa já falou pra mim que eu não deveria tomar remédio pra dormir, porque assim você não dorme, você fica dopada. Você devia trocar, você devia tomar a Omnilife. Ah, dá licença. Você não está louco, psiquiatra não é médico de doido e às vezes todo mundo dá uma surtada. Agora na pandemia, tá todo mundo desequilibrado. Não tem como não estar desequilibrado. Assim, ó, eu falei no começo do vídeo, né? 4.195 pessoas morrendo. Imagina um lago. Sabe quando você joga uma pedra na água e ela faz ondas, elas faz ondas que vão abrindo assim? Cada pessoa que morre é uma pedra dessa. E aquelas ondas são as pessoas que ficam em luto por ela. Então você tem o círculo mais próximo, que é a família, e aí você tem os amigos, e aí você tem o círculo social, por exemplo, pode ser a igreja, algum tipo de grupo que participa, e aí você tem os colegas de trabalho, e aí você tem as outras pessoas que são conectadas com as pessoas do círculo, e esse círculo ele vai aumentando. A quantidade de sofrimento, digamos assim, que não dá para medir, né? Mas digamos que conforme esse ciclo vai aumentando, as ondas vão diminuindo. Então, o sofrimento é um pouco menos... É difícil falar disso porque não dá para medir o sofrimento, mas ele dói menos, digamos assim. Você sente menos a falta da pessoa porque você convive menos com ela, é isso. Mas você tem um lago e 4.195 pedras caíram praticamente ao mesmo tempo. Todas essas ondas estão se chocando de todos os lados. O luto está atropelando e sobrepondo. Não tem como estar bem no meio dessa situação. Então eu encontrei algumas dicas úteis também. Por exemplo, encontre a sua felicidade fora das redes sociais. Porque aquela realidade que você vê lá não existe. Aquilo lá é uma ficção. Ela tem roteiro e é gravada para te mostrar daquele jeito. A vida daquela pessoa
não é aquela. Meditação. Eu devo dizer que não funcionou para mim, porque a minha ansiedade eu não consegui fazer a meditação funcionar para mim, tentei de várias formas. Mas eu conheço pessoas, inclusive um pós-transplantado, que disse que conseguiu, que ele faz meditação, inclusive ele é muito zen. E ele diz que faz muito bem para ele. Então, se você consegue fazer meditação, se você conseguir, pode fazer muito bem também. Exercícios físicos. Estou tentando. Semana passada eu fiz uma aula online do plano de saúde e quase morri. Mas fiz. Hoje não tem, porque é feriado. Apesar de eu ter acordado na hora e ficado esperando o link, não teve, porque é feriado. Então, semana que vem. Aprenda sobre quem você é. Descubra suas forças e suas fraquezas. Eu sempre disse que a sua maior força é saber e respeitar os seus limites, as suas fraquezas, para que você possa trabalhar com isso. Ou saber a hora certa de dizer não, tipo, não, isso não é pra mim, não vou fazer, não quero. E focar naquilo onde você é bom, naquilo que você gosta. Conheça-se, o que é bastante difícil, eu sei. Psicólogo, faça terapia. Eu faço? Não faço. Passei muito tempo, assim, passei anos relutando com a terapia, porque eu acho muito estranho eu vou só falar com a pessoa, por que isso vai me ajudar, né? Mas, no final das contas, eu fiz uma tentativa, não foi boa. A psicóloga me pareceu muito desinteressada e eu não remarcou uma consulta para mim. Mas eu entrei no programa que chama Mente Saudável e vou começar assim que tiver vaga na psicoterapia, porque tem fila, gente, tem fila na terapia. E esses vídeos acabaram me fazendo perceber que falar acaba, eu não sei, desabafar, falar, não sei como é que funciona isso, eu sei que funciona. Então vou tentar a terapia. Quando eu estiver fazendo, eu conto pra vocês como está sendo. Mas não tem problema, eu vou fazer terapia. Procure um psicólogo que você confie e que tem várias linhas de atendimento psicológico. Talvez você não encontre o psicólogo que você vai dar certo para você na primeira, na segunda consulta. Talvez você precise de consultar, mas encontrar o psicólogo que vai dar certo para você. E isso é totalmente normal. E seja um pouco egoísta. Você não precisa ser totalmente um egoísta a ponto de ser um filho da puta. Mas você tem que pensar em você. Você tem que saber a hora de se afastar daquilo que te faz mal. Tem que saber a hora de falar não. Tem que saber a hora de ajudar você antes de ajudar o outro. Porque é igual a máscara no avião. Primeiro em você, depois o outro. Porque se você morrer, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, saúde mental é tão grave e tão sério quanto um ataque cardíaco, quanto um osso quebrado. E tem que ser tratado com a mesma seriedade. Na verdade, tem que ser tratado com um pouco mais de seriedade, porque são doenças que impactam a qualidade de vida muito e não deixam marcas visíveis, marcas físicas. E isso dificulta muito a aceitação tanto do paciente quanto das outras pessoas com o paciente. Não vai ser fácil. Você vai precisar de ajuda. Eu não estou te oferecendo ajuda, porque eu mal consigo lidar comigo. Então, eu espero que você consiga encontrar alguém que possa te ajudar, que possa te ouvir e que possa te encaminhar para profissionais sérios de psicoterapia, de psiquiatria. Por favor, não procurem coaches de saúde mental. Não procurem terapias quânticas. Isso não existe. Quântica só existe na física, não tem nada a ver com terapia. Pelo amor de Deus, corram longe das constelações familiares, da nova medicina germânica, essas porcaria tudo que inventaram agora, não vai. É psicólogo e psiquiatra. Por favor, se tiver algum tipo de terapia que presta, esses dois médicos vão te indicar.
Então é isso, gente. Encontra alguém que pode caminhar com você nessa jornada e até mais. Tchau!